Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio completo do meu, do seu, do nosso Side Talk. Nós estamos aqui fazendo o que a gente gosta, para quem a gente gosta, que é você, que está paradinho nos assistindo. Mas antes, curta, comente, compartilha, se inscreva e ativa o sininho para de hoje em diante você não perder nenhuma novidade. Convidado é só depois do quê, produção? Da vinheta, não é? Então, roda a vinheta! Antes, claro, de apresentar o nosso convidado, quero mais uma vez cumprimentar o Gui Vasquez aqui em mais um episódio, que a gente já perdeu a conta agora, né? Eu já nem lembro mais quantos episódios a gente gravou. E nem porque você entrou, você não lembra mais também. Não né? lembro também. Não lembro de mais nada, só sei que eu tô adorando estar aqui. Aí você entrou, ficou e... Fiquei, isso que e a agora gente ninguém vai me fazer, tira né? daqui. E eu quero te contar, Gui, que o cara que tá aqui na nossa frente hoje, ele é jornalista, é repórter, é apresentador. Assim, é o que você colocar o cara pra fazer, ele vai. E ligou a câmera, não precisa de texto, não precisa de roteiro, não precisa de nada. Vai fazer muito bem, inclusive. Exatamente. É formado pela PUC Campinas, né? Com essa aparência não parece, mas tem mais de 15 anos de televisão. E eu quero dizer a você e você que está nos assistindo que hoje a gente recebe Tom Bueno. Que honra, que apresentação é essa? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, minha carreira e compartilhar e poder ajudar outras pessoas, porque eu acho que comunicação é isso, né? A gente poder contribuir para melhorar a vida das outras pessoas, né? E espero que a minha vida e minhas experiências ajudem aí outras pessoas. Obrigado pelo convite, Felipe, Gui. Vamos bater um papo, tem muita coisa para falar. Bastante Muita coisa pra falar. E eu acho que para começar é aquela pergunta trivial, né? Por que jornalismo, não qualquer outra profissão? Você acredita que eu decidi essa profissão com 9 anos de idade? Quando eu era pequeno, Nossa. eu ficava na casa da minha avó. Ficava muito mais tempo na casa da minha avó, né? Depois do colégio. E eu gostava de assistir desenho, mas eu gostava mais de assistir o jornal da minha cidade. Então, na verdade, eu olhava os apresentadores, os repórteres e falava assim, eu quero ser igual a eles. E eu contava isso para minha avó e para o meu avô na época. E aí, eu não sou de uma família que tinha dinheiro, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu sempre fui muito comunicativo, mas ao mesmo tempo muito tímido. E eu comecei trabalhando como vendedor de loja de materiais de construção, só para vocês terem uma ideia, com 14 anos. Aí com 18 anos, né, eu decidi que eu queria fazer jornalismo. E aí eu fiz o vestibular, só prestei, né, eu fiz economia e jornalismo. Passei em economia, depois eu mudei para jornalismo. Economia não sei por que motivo que eu tinha escolhido, porque eu não tinha nascido para isso, não. E aí eu mudei para jornalismo e aí eu comecei a fazer jornalismo, mas eu já entrei na faculdade dizendo, eu quero trabalhar em televisão. É o meu sonho, é o meu objetivo. E naquela época não existia redes sociais, a gente não tinha internet com a quantidade de conteúdos que a gente tem hoje. Então, na verdade, era mais complexo, né, para você chegar e ter acesso a quem trabalhava em televisão. Não tinha ninguém na minha família que trabalhava em televisão, mas eu batalhei para eu chegar até lá. E muito, né? Eu acho que a gente já pode dar continuidade perguntando um pouco sobre essas experiências, porque tem bastante coisa para contar, né? Muita, ó. Eu comecei assim, ó, na faculdade, eu já começava a fazer eu sempre quis fazer a prática de vídeo, né? E eu não era bom, eu usava aparelho, eu não tinha uma dicção boa, a minha voz era mais aguda e eu só tinha referência de voz masculina mais grave naquela época. E eu comecei a fazer fono, né? Eu dei um jeito, eu não tinha dinheiro, tá? Naquela época, mas eu dei um jeito de pagar uma Jeitinho fono. brasileiro, né? Eu dei um jeito de pagar a fono que treinava a afiliada da Globo lá na cidade onde eu nasci e me formei, né? Que é Campinas, aqui no interior de São Paulo. E eu trabalhava o dia todo, depois eu ia para a faculdade. No intervalo do almoço, eu dava um jeito, uma vez por semana, de ir na Safono. E ela começou a me treinar, né? E aí ela falou, olha, tem que melhorar muita coisa. Naquela época era mais engessado, né? Você tinha que impostar mais a voz. E eu era uma pessoa tímida. Apesar de eu querer fazer aquilo, eu tinha muita vergonha, porque eu tinha medo do julgamento. E eu comecei a treinar, eu fui persistente. Todo mundo que estudou comigo sabe disso, tá? Meus amigos mais próximos. Porque assim, eu saía, às vezes eu pegava mototáxi para poder me levar para o lugar para eu conseguir fazer fono.
E ela me convidou, ela tinha um projeto social que era Telelibras, que era uma apresentação, né, com uma pessoa que traduzia tudo em libras, mas no mesmo tamanho, sem ser a janelinha, sabe? A gente fazia um jornal de internet que chamava Telelibras. A internet estava ainda em início, assim, coisa de YouTube e tal. E aí a gente começou a fazer aquilo, eu comecei a treinar, aí eu fiz parceria, porque eu apresentava o jornal e eu não precisava pagar mais a fono. Aí o momento perfeito, né? Já comecei com as minhas parcerias ali, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na TV Unicamp, eu fiz um processo seletivo e a TV Unicamp me contratou para eu ser produtor, repórter, apresentador, fazer de tudo. E eu tive uma baita de uma diretora lá na época, que também era minha professora, que me ensinou bastante de prática. E no mesmo período eu encontrei também uma oportunidade que apareceu por acaso, tá? Eu tinha um professor que era diretor da afiliada do SBT em Campinas. E eu sempre quis trabalhar em televisão e eu sempre falava isso para ele. Mas ele não me chamou de primeira nem de segunda. Teve uma oportunidade de cobrir um carnaval. E não era para ser repórter, era para ser produtor. E o meu primeiro salário era de R$135 na época. Eu aceitei. Eu saí do emprego que eu tinha, que eu ganhava, sei lá, R$1.800 para ganhar R$136. Ótima troca. Você vê, é aí que começa você fazer por amor, né? Você Exato. Em busca do que você ama fazer. Aí foi assim, não era uma vaga efetiva, era provisória, eram 30 dias, 45 dias na verdade, total, né? Com a cobertura ele me deixaria mais uns dias lá para poder... E nesse intervalo eu ficava assim, não vai surgir mesmo uma vaga, você não consegue me efetivar como estagiário, não tem como. E a menina que estava na vaga de estagiária, ela pediu demissão logo depois do carnaval. E aí ele veio e ofereceu. Aí meu salário subiu de 136, eu acho que dava com o ônibus, tá? Porque pagava o ônibus também. E 136 para R$400. E aí eu continuei lá. Aí tive a oportunidade de ser produtor. Eu fui rádio escuta durante muito tempo. E eu acho que a rádio escuta é quando você liga para as delegacias, corpo de bombeiros, para os órgãos públicos aí, para apurar se está acontecendo alguma coisa, alguma ocorrência, algum fato. E ali eu aprendi a fazer apuração, né? Tudo que chegava eu tinha que apurar. E toda vez que eu levava uma informação, me questionavam algo que eu não tinha perguntado. Então eu me tornei uma pessoa questionadora demais até para a profissão. E eu acho bom isso, né? Porque eu acho que o papel do jornalista é sempre questionar. E aí a minha base foi a apuração, produção. Comecei a apresentar um quadro comunitário, que eu sempre tive essa coisa de comunidade, assim. Eu acho que, assim, tragédias acontecem, a gente tem que cobrir, mas eu sempre tive uma coisa mais ligada pro social, pro que muda a vida das pessoas, né? E não ficar só falando de tragédias. Porque tragédia a gente tem que cobrar para que isso não aconteça ou buscar, né, os responsáveis. E aí eu comecei a fazer um quadro que chamava Você é o Repórter. Eu não era formado, eu apresentava no estúdio, tinha que ler, eu lia, né, toda a história do estúdio. E uma equipe ia lá, dava um microfone para os moradores e os moradores reclamavam e eu cobrava a prefeitura para mudar. E isso me fazia muito feliz, porque eu via que, de fato, aquela cobrança tinha uma consequência, Você né? se via dentro ali da situação. Eu sabia que o que eu fazia mudava a vida das pessoas. E a gente está falando também de uma época em que a assessoria de imprensa nem existia muito, sabe? Então a gente tinha contato direto com Secretaria de Saúde. E a gente está falando de 2005, 2006, tá? Não tá tão longe assim. Não. Se você parar para pensar, né? Não tinha uma assessoria que blindava os políticos. Então a gente podia cobrar e a gente via, né, as mudanças. E aí, com esse quadro de comunidade, fazia sucesso na região. Eu me tornei repórter depois de quase um ano. E aí comecei a fazer reportagem. Eu lembro que minha primeira reportagem eu não fiz passagem, que é quando a gente aparece. Sim. Porque eu fiquei tão nervoso que eu não sabia o que gravar. E aí eu fiz a minha primeira matéria, era com um problema de falta de energia numa cidade da região de Campinas, se eu não me engano, Hortolândia. Não teve a minha carinha, teve só a minha narração. Você até fez uma ligação aí com o apagão, né? O cara não apareceu sem luz lá e foi uma coisa que foi dando certo. Exatamente. E, então, eu acho muito bacana ver as suas reportagens, porque realmente é algo muito natural, né? Como você mesmo disse, há um tempo atrás, o jornalismo ele era muito engessado e, atualmente, ele é mais descontraído, né? Eu queria saber de você, até que ponto vale a pena você deixar ali a matéria ser um pouco mais descontraída, não ter, né, aquele lance engessado
de antigamente, até que ponto você consegue ir sem afetar no profissionalismo, Eu sempre digo o seguinte, a base do bom jornalismo e da boa comunicação é a apuração. A gente está lá para poder contar histórias. E se a gente deixar a apuração de lado, pronto, já morreu ali. Para mim não existe jornalismo sem apuração. E questionamentos, né? Quando a gente vai para contar uma história, eu tenho que me questionar várias vezes sobre quais os pontos que eu tenho que abordar. Porque, assim, você pode dizer o que você quiser para mim. O meu papel é checar o que você está dizendo, porque você pode estar me levando para um caminho, é a sua verdade. Talvez não seja a verdade absoluta. Então, eu tenho que questionar todos os lados, independente de ser uma matéria mais séria ou uma matéria mais descontraída. Quando eu conto história porque eu apurei a história. Quando eu estou fazendo uma matéria de crime, eu tenho que apurar isso, né? Eu sei que o processo de reportagem hoje é uma coisa que me frustra muito, né? E me frustrou, né? Porque hoje faz um ano que eu deixei a televisão, né? Dei uma pausa. O que mais me frustra é o seguinte, é você saber que o processo, né, da construção da informação, às vezes ele é quebrado, porque a gente precisa produzir como se fosse uma pastelaria de notícias. E não é assim que a gente tem que trabalhar. Não é assim que eu acredito que tenha que ser. E quando você vai fazer uma matéria mais leve e você se colocar, eu acho que isso é humano, porque eu acho que antigamente a figura do repórter, do jornalista era intocável. Glória Maria tá aí para mostrar que ela já quebrou isso há muito tempo. Mas mesmo assim muita gente, né, muita gente ainda insiste nessa história de dizer, olha, não pode. Mas o que a gente tenta fazer, né, quando eu vou contar uma história, eu acho que você não pode ser maior que a notícia, mas você pode ser parte dessa notícia, né? E então, o que a Márcia, né, Dantas contou aqui, né? Eu acho que o sucesso e as pessoas se conectam com pessoas. A partir do momento em que você parece um robô apenas transmitindo uma informação, as pessoas não se conectam. E aí é a sua imagem que está ali. E ali, se você não tiver audiência, se as pessoas não se conectarem, isso não vai ter sucesso. Tem um prazo de validade, porque a gente é avaliado o tempo todo, principalmente quando a gente está no vídeo, né? Se aquilo não dá resultado, você é retirado. Então, na verdade, eu acho que é você ter uma noção do que você está invadindo a notícia, né? Você não pode invadir isso, mas você pode ser parte daquilo. E eu sempre conto isso para as pessoas, porque eu ouvi isso do Tino Marcos uma vez, e eu acho que eu peguei isso para a minha vida inteira. Toda vez que eu conto uma história, toda vez que eu vou contar uma reportagem, ou escrever, vou falar uma notícia, eu penso que eu estou falando com a minha avó, que faleceu com 83 anos. Ela precisava entender, mas ela precisava entender e minha sobrinha de 4, 5 anos também precisa entender. Então, acho que a comunicação, ela só funciona no momento em que você consegue abranger todos e se conectar com todos, né? Então, acho que a reportagem, independente do tipo, do entretenimento, do jornalismo, né, da notícia que você está transmitindo, ela tem que ser passada de uma forma que ela tem a base, que é a apuração, a checagem, né, as verdades também, mas que você possa se colocar como uma pessoa e não como um robô que está ali conduzindo uma reportagem. Você não precisa falar 1000 latins, ficar rebuscando. Você precisa fazer com que se entenda, Eu aprendi né? uma coisa com um mestre do jornalismo goiano que chama Carlos Magno. Eu cheguei em Goiás, porque assim, a minha história começou em Campinas, trabalhei nas emissoras de Campinas, recebi o convite para ir para Goiânia. Eu tive uma experiência na Globo de lá, mas voltei, depois fui para Record, aí contratado como repórter, e eu fui para trabalhar de madrugada, tá? Eu trabalhei quase um ano durante a madrugada. E quando eu cheguei lá, tinha esse jornalista, o Carlos Magno, e eu aqui em São Paulo eu ouvia muito isso. Não pode repetir palavra, tá? Na hora que você for falar. E aí eu peguei e falei assim, calma, como assim não pode repetir palavra? Ele falou assim, ninguém fala veículo. Você fala veículo? Eu comprei um veículo. Não, você compra carro. Então, é carro que você vai ter que falar. E se você precisar repetir, a forma de falar, você pode mudar a sua modulação na hora de falar o carro, né? O carro foi encontrado na rua tal. O carro tava, você muda. As pessoas vão conseguir te entender com mais clareza. E aí, eu acho que isso também foi um ponto importante da minha carreira, que eu comecei a entender que eu precisava ser mais claro, mais objetivo,
e mais simples. E simples não significa ter uma comunicação pobre, mas você pode falar de forma simples para que todos entendam. Desde uma pessoa muito letrada até uma pessoa que não teve tantos estudos, mas que ela vai conseguir entender a mensagem que você quer passar. Eu acho que faz parte do processo, né? E você, agora, que comentou que já transitou por todas as editorias, pro factual, pro policial, para aquela tiro, porrada e bomba, e no entretenimento também. Hoje você avaliando qual que você, não sei se prefere, seria o termo certo, mas qual que você diria que você se deu melhor fazendo? Na verdade, eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu me encontrei no entretenimento, porque no jornalismo, eu vou ser muito sincero, eu sou o tipo de pessoa que eu vou até o fim. Né? Eu não acho que as histórias acabam apenas porque eu noticiei. E eu quero questionar o tempo todo, assim, peraí, se está acontecendo esse problema, como assim a prefeitura não me dá nota-pé? Eu não gosto de nota-pé. Assim, eu sei que hoje tem toda uma questão de assessoria e tal, mas assim, nota-pé não serve para nada, porque as pessoas elas podem dizer o que elas quiserem ali e não vão resolver problema de ninguém. Então, no jornalismo, eu vivo para aquilo. Então, por exemplo, se eu pegar um caso, eu vou até o fim, eu vou questionar todo mundo, eu vou até o fim, eu vou buscar informação. Eu sou essa pessoa, uma workaholic mesmo, assim, uma pessoa que vive para aquilo, para poder... E eu me envolvo demais. E eu tenho principalmente essa base, que é assim, a apuração. Eu não vou dar nenhuma informação que eu não tenha checado. Eu não me peça para eu falar algo que saiu em tal site. Eu só vou dar essa informação se alguém me confirmar e for uma fonte oficial. Uhum. Eu acho que o Felipe já trabalhou comigo, ele sabe, assim, eu chego a ser no dia a dia meio chato, porque eu quero que o negócio seja bem feito. Porque assim, eu tô cansado de ouvir as pessoas dizendo, porque jornalismo não é imparcial. Toda empresa tem uma questão para defender. Mas o meu papel ali não é entrar nesse mérito. Para mim é trazer a informação, né? E checar da melhor forma possível. Posso errar? Posso. Mas eu vou tentar fazer o possível para eu não errar. E como que eu faço isso? Conversando com todos os lados. Não dá para eu escutar apenas um lado. Só para você ter uma noção. Eu tenho uma história. Posso contar uma história rapidinho aqui? Claro. Chegou uma pauta durante a pandemia que eu estava trabalhando dentro de casa para eu poder fazer uma história que tinha saído em vários sites sobre um cantor sertanejo que tinha caído, né? Um avião tinha caído ali na região de Rondônia, entre Mato Grosso e Rondônia ali, e ele teria ficado 24 dias na mata, e aí ele foi reencontrado e ele fez uma postagem, né, nas redes sociais. Virou notícia em vários lugares e pediram para eu fazer essa matéria. Aí, na hora que eu pego as informações, é um relato de internet. É um relato de internet. A primeira coisa que eu questiono, saiu de onde esse avião? Aí estava lá dizendo, lá de São Luís. Tá, São Luís. O que o bombeiro tem a dizer sobre isso? O que a torre de controle tem a dizer sobre isso? O que o CENIPA tem a dizer sobre isso? Né? Não é possível que ninguém saiba que um avião caiu. Aí mas quando que saiu? De qual aeroporto que saiu? Aí você começa a apurar, porque não dá para você dar notícia só porque saiu num portal famoso. Sim, exato. Aí você liga lá no Corpo de Bombeiros, não existe nada. Você liga no CENIPA, não existe nenhum registro. Você liga em todos os órgãos, não existe. Não teve avião que saiu daquele lugar. Aí, isso é uma notícia? Aí eu poderia comprar uma história de uma pessoa que é cantor, que está querendo fazer sucesso, queria usar uma tragédia para poder viralizar em cima de algo que não tem sentido, e a gente poderia dar espaço para essa pessoa. Então, assim, é a minha responsabilidade de informar isso, e mais do que isso, enganar o telespectador, né? Porque tem gente querendo fama a qualquer custo, né? E tem gente que quer aparecer de qualquer forma. Tem gente que faz críticas sem sentido nenhum. A pessoa está errada e ela quer ainda acusar o outro que está errado. Então, o papel do jornalista é questionar o tempo todo. Sabe? Essa história de ter político de estimação no jornalismo também não existe. Para mim, não existe. Independente de você ter uma ideologia política, o que você tem é que questionar quem está no poder. Tá certo o que está fazendo? Fez algo bom? Para mim é mais do que obrigação.
Não é mais do que a obrigação. Claro. Não fez algo de bom, tem que ser questionado e tem que ser mostrado. Tá trabalhando com fato ali. Com fato. Não tem isso. Eu acho que a rede social inflamou muita gente porque parece que a gente está defendendo um lado. Assim, pode ser que tenha alguém que defenda? Pode, mas eu falo por mim e por alguns colegas que eu conheço. A gente faz um bom trabalho, a gente quer mostrar o que de fato está acontecendo. Se isso vai prejudicar a imagem de político, de tal pessoa, para mim não importa. Se fez algo de errado, a gente tem que noticiar. A gente não noticia quando um bandido é preso? Sim. Eu não vou ficar buscando as consequências porque ele foi preso, né? Ou porque ele cometeu tal crime. Porque ele vai ter várias justificativas, né? Nasci numa família que não tem condições, não tive oportunidade de vida, mas a gente está aqui e a gente vai noticiar porque aconteceu, né? E é assim na política. Em qualquer lugar que você trabalha, você tem que ter esse senso de criticar e de questionar quando está errado. E a crítica não vem da minha boca, a crítica é da própria pessoa que fez um erro. E aí está mexendo com dinheiro público, né? E aí você tira dinheiro de um lugar, não coloca em outro, outras pessoas sofrem com aquilo. É muito complexo, né? Mas quando a gente tem na nossa mente o que é a base para fazer um bom jornalismo, a gente consegue fazer bem feito, com todas as dificuldades. Mas o entretenimento, para mim, é muito melhor. Porque o entretenimento, diferente do jornalismo, o jornalismo não tem que entreter ninguém. Se o jornalismo está entretendo as pessoas, tem alguma coisa de errado. Não está cumprindo o seu papel, né? Porque o papel do jornalismo é incomodar. Agora, se o entretenimento, né, o entretenimento for maior do que o jornalismo, então é um programa de entretenimento. Porque o entretenimento só tem a responsabilidade de entreter as pessoas. E alguns jornais que eles estão fazendo esse misto, né? De entretenimento e de notícias extremamente graves, assim. E sim. esse contraste muito, muito grande, né? Entre uma coisa e outra em questão de segundos. Eu escutei uma vez de uma amiga também, a seguinte, na faculdade onde ela estudou, que o professor falava muito isso, e eu já li também em algum lugar, que diz assim, né? O jornalismo, ele não tem como obrigação a audiência, ele tem a obrigação de informar. Você pode gostar ou não gostar da informação, a gente tem que dar. O entretenimento não, ele tem a obrigação de te entreter. Então, se ele não estiver te agradando, né, eu tenho que fazer algo que te agrade. No jornalismo, eu não preciso fazer algo que te agrade. É essa a grande diferença. Então, quando eu vou fazer o entretenimento, eu uso a minha base do bom jornalismo, né, para poder contar uma história, mas eu não tenho a responsabilidade de fazer apenas da forma como a história é. Eu posso criar, posso trazer outros elementos para te entreter, mas eu estou fazendo entretenimento, não estou fazendo jornalismo. E aí tem que estar bem claro isso para a pessoa. E não deixa de ter se tornado um grande contador de histórias, já citado muitas vezes por Geraldo Luiz com esse título. E eu aproveito esse gancho para te perguntar hoje, você contou muitas histórias, até pelo Domingo Show com o Geraldo. E qual é a história que, quando te fazem essa pergunta, vem na tua mente? Aquela que mais te marcou até hoje? Olha, tiveram várias histórias no Domingo Show, no Domingo Espetacular, no Balanço Geral, mas eu acho que durante a pandemia, todas as histórias, para mim, elas me tocavam muito. Primeiro porque eu tinha mudado minha forma de trabalhar, eu viajava o Brasil e do dia para a noite eu passei a ficar dentro da minha casa, né? E contar histórias e viver uma pandemia de muitas vítimas, contando as histórias dessas vítimas de dentro da minha sala. Então foi muito difícil, mas teve uma história, aliás, duas histórias que eu contei, na verdade não foi nem no Domingo Show, foi no Balanço Geral com o Reinaldo Gotino, que foi a história de um homem com síndrome de Down em Manaus, se eu não me engano, alguma cidadezinha perto de Manaus ali no Amazonas, que ele tinha síndrome de Down e ele estava com Covid. E uma foto viralizou porque o médico abraçou ele para colocar a máscara, porque ele estava com dificuldade de colocar a máscara. E essa imagem viralizou. E eu estava gravando a reportagem no meio da entrevista. O quê? O que aconteceu? Ele foi a óbito.
Nossa. Desculpa. Imagina. Me diga outra hora, por favor. Imagina, fica tranquilo. Me perdoa. E a outra história também foi dois irmãos gêmeos que foram separados na infância e não se viam há quase 30 anos. E a gente colocou a reportagem de um deles querendo encontrar o outro. E essa história rapidamente chegou até a família que estava com o outro. E foi coisa tipo de 24 horas, menos até. E a gente foi conversar com essa família. Só que esse irmão que ele buscava tinha morrido há 17 anos. De uma forma trágica. Só que a história precisava ser continuada. Eu precisava dar um retorno para ele, porque ele um desfecho. E eu tive que ter muito bom senso para eu poder informar isso. Porque assim, eu teria que ser veiculada essa matéria, mas ao mesmo tempo era muito delicado, porque poderia eu informar que o irmão que ele buscava já estava morto, ou seja, eu ia explorar o sofrimento desse homem. E eu tive que ter muita cautela com as minhas palavras. Eu pensava, a cada fração de segundos eu pensava no que eu ia falar para não soar como alguém que estava explorando e dando... Porque eu já vi isso acontecer e eu acho que é horrível, eu me coloco no lugar da pessoa. E aí eu contei para ele, mas ao mesmo tempo, para tentar dar uma amenizada, primeiro que eu estava na minha casa, ele estava na casa dele lá no Rio Grande do Sul. Eu falei assim, olha, eu queria te contar uma coisa. É que, infelizmente, eu gostaria de estar do seu lado para poder te abraçar, tá? Porque eu sei que a notícia não é o que você gostaria, mas ele não está mais entre a gente. Ele, infelizmente, faleceu faz mais de 20 anos. Meu Deus. Ele acabou falecendo por um ataque cardíaco dentro de uma lagoa, em Taquari, no interior do Rio Grande do Sul. Momento difícil, mas necessário. Tento ser o mais acolhedor possível, mesmo à distância. Mas eu quero dizer que tem várias pessoas que conviveram com seu irmão, que querem você por perto. E aí não ficou um negócio forçado, sabe? Não ficou algo... Ficou humano, né? Ficou humano, porque assim, eu precisava dar uma notícia, aquilo estava sendo gravado, mas eu também me coloquei naquele lugar. E também foi outro assunto que repercutiu, porque as pessoas comentaram, dizendo como eu fui generoso na forma de dizer, até mesmo o Gotino chegou a dizer que cuidado que ele teve com as palavras. E eu tomei mesmo cuidado com as palavras. Eu acho que tudo que eu faço na vida, eu sempre me coloco no lugar do outro, né? Até mesmo quando eu vou entrevistar um bandido. Eu tomo muito cuidado. Porque, assim, eu não tô ali para julgar. A pessoa pode ter cometido um crime. Eu tô ali para ouvir o que ele tem a me dizer, né? E hoje, nesse mundo que a gente tem de todo mundo julgando, parece que as pessoas, elas não podem mais errar, é óbvio, né? A gente não tá falando de... Eu também fico revoltado, eu também sinto, mas assim, se a pessoa é um entrevistado que se dispôs a falar comigo, é porque ele ele tem uma confiança. Eu não posso quebrar essa confiança dele. Uhum. Não significa que eu não vou questionar. Sim. Mas você vai dosando ali a maneira correta de fazer isso. E eu vou muito pelo meu feeling, assim, sabe? Porque, assim, eu sou de uma família que eu tenho pessoas que erraram feio, pessoas que já cometeram crime, pessoas do bem que ajudam. A gente vive, todos nós temos. Se a gente parar para pensar, todos nós... Não é possível que a gente não olhe pro outro ser humano. Não estou defendendo, mas eu acho que, assim... Eu acho que as pessoas, quando você está no papel de jornalista, você tem que estar no seu papel, de ouvir a história. Se a pessoa vai te falar, aí você só tem que questionar. E a TV hoje, felizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer esse comentário, porque essas duas histórias que ele citou foram dois trabalhos que nós fizemos juntos. Ah, foi mesmo. E o do menininho em especial foi muito tocante, porque na TV você vê o editado. Mas você vendo o bruto, o cuidado que o Tom teve, a hora que o rapaz recebeu a ligação ali, ultrapassa o jornalismo técnico que a gente fala, né? Era o Tom ali, sim, pessoa,
se compadecendo do que aconteceu, ele não estava ligando para audiência, para quanto isso ia pagar no ar. E acabou que deu muito mais do que se esperava. E na verdade eu acho que é assim, né? Eu não faço jornalismo para jornalista, eu faço jornalismo para as pessoas. E eu quero me comunicar com as pessoas. Eu sei que eu estou sendo avaliado eu estou sendo avaliado por diretores, por editores, mas assim, eu sempre coloquei na minha cabeça que assim, eu tenho que agradar, eu tenho que agradar na forma de comunicar ao público. O público tem que entender o que eu estou falando. Não adianta eu ficar falando difícil ou falando apenas para agradar meu chefe, porque isso não vai ter efeito. E eu acho que isso que é o resultado, né? Eu cheguei onde eu cheguei, vindo de uma família que não tinha ninguém em televisão, sendo eu. Né? E eu acho que uma transição muito importante também, quando eu fui para o entretenimento, eu pude ser eu, um homem gay, né? O primeiro repórter gay, assumidamente, né? Publicamente, nas redes sociais, porque eu tinha um relacionamento, e eu nunca fui impedido de fazer nada, né? E eu podia falar abertamente e ser quem eu era. Eu me emocionava, eu queria abraçar, eu queria dançar, eu fazia tudo isso. Mas eu precisei virar a chavinha e dizer assim, mais do que o repórter, eu sou um humano. E para ser um bom repórter, eu preciso ser humano. E aí, no entretenimento, eu podia ter essa possibilidade e isso me trouxe uma bagagem muito grande, né? Porque antes eu ficava preocupado com o que os outros iam pensar, com o que o meu chefe ia pensar. E aí, quando você quebra isso, fala assim, eu só preciso ser eu. É isso. As coisas acontecem. E é uma característica do Tom, é justamente essa, assim, ele passa muita naturalidade. E não tô aqui pra puxar sardinha, não. É realmente a impressão que você passa, assim, nas suas matérias. Por isso que eu gosto tanto de te ver, né? E até por conta disso, eu gostaria de saber se você tem pretensão de voltar pra TV. E já emendar mais uma pergunta pra gente não estender muito, porque senão a gente vai ficar horas e horas aqui. E eu falo muito, viu? Não, fala e tem conteúdo. E tem conteúdo, exato. E falar um pouquinho também sobre o seu canal. De referência, né? Sobre diabetes. Maior da América Latina, inclusive. Você deixou, né, esse papel de coadjuvante para ser o protagonista ali do seu canal. Então, na verdade, em 2017, eu tava no Domingo Show. O Geraldo Luiz, a gente é amigo, né? Então, na época, eu entrava ao vivo, a primeira coisa que ele perguntava era como eu tava com o meu diabetes. Porque ele também convive com diabetes. E eu decidi criar esse canal em 2017, de tanta gente me inscrever, porque teve uma matéria que eu fiz lá em Goiás, em 2012, 2011, não lembro, que eu falei que eu tinha diabetes e muita gente começou a me perguntar, porque as pessoas não têm informação. E aí eu comecei a descobrir que, assim, o problema não era só comigo. É um problema muito grande, que a gente tem uma doença que afeta 16 milhões de brasileiros e tem outros milhões que têm pré-diabetes ou caminham para o diabetes tipo 2. E que as pessoas precisam se informar, porque todo mundo me falava, você comia muito doce? E aí você se sente meio tipo, eu não comia doce, né? E aí você começa a falar assim, precisamos educar a população para entender. E não só a população, quando eu falo, é a pessoa, a família que convive com alguém com diabetes, a pessoa que tem diabetes e até mesmo os profissionais de saúde, porque existem muitos mitos. E a gente precisa mudar isso, né? Porque o diabetes é uma doença que tem tratamento, mas se não for tratada, ela traz consequências que podem ser irreversíveis, como amputação, como problema renal, como um infarto, um derrame que você não sabe que pode acontecer, né? E é uma doença que, assim, sem controle, ela traz muitos prejuízos para a saúde. Mas aí eu fui estudar. E aí comecei a conviver com médicos, com pessoas que convivem com diabetes. O canal hoje se tornou o maior da América Latina e é um canal de informação, né? Eu sou o protagonista ali, mas eu trago informações, eu sou uma ponte, na verdade. Eu costumo dizer que, assim, eu faço o que eu sempre quis fazer e que eu sempre fiz na televisão. Eu sou a ponte entre a pessoa que precisa, entre a autoridade. E eu medio a informação. Então, eu permito acesso para quem está lá longe, nunca passou por um endocrinologista, de estar ao vivo comigo e tirar uma dúvida com o endocrinologista. Eu conto histórias, eu estou, acho que no 3º ou 4º documentário, que eu rodo o Brasil para mostrar diferentes realidades e como ações vão transformando a vida de outras pessoas. Então, e tem um portal de notícias, que a gente traz informações o tempo todo, a gente está atualizando, aliás, www.umdiabetico.com.br, que a gente está juntando tudo, né? Informação, conteúdo. Eu trouxe o Maurílio Goldner, está comigo agora também no portal, que ele está responsável, que é um grande jornalista que trabalhou também comigo na Record. Então, a gente está cada vez mais... a gente está profissionalizando a informação
sobre saúde e diabetes. Quando a gente fala em diabetes, a gente está falando em obesidade, a gente está falando em hipertensão, a gente está falando em problemas do coração, problemas de visão. Então, a gente fala de saúde, né? Porque a gente fala, tem que ter qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É você ser feliz, é você poder viajar, você estar com a sua família, é você poder comer algo que você tenha vontade, com responsabilidade. O problema é quando você faz isso de forma errada. Então, o canal, ele tem esse objetivo, né? De levar informação a quem precisa. E está sendo mais do que isso. Por exemplo, eu estou fazendo ação agora que eu consegui parceiros para ir até as regiões mais carentes, né? A gente está começando por São Paulo, mas a gente está levando testagem, porque metade da população com diabetes tipo 2 nem sabe que tem a doença e não tratam. Quando descobrem, já está em estágio avançado. Então, a gente está levando testagem, tanto teste de glicemia quanto de hemoglobina glicada, que é um exame que às vezes demora muito tempo para a pessoa fazer, para ela saber se ela tem risco, se ela está com pré, se ela está com diabetes, e também dar as orientações. Então, a gente está com esse trabalho que agora indo, né? Não está só na internet. E sobre voltar para a televisão, eu costumo dizer assim, eu nunca falei que eu encerrei minha carreira na televisão. Eu saí dizendo, vou dar uma pausa porque eu vou continuar os meus projetos, né? E é isso que eu quero viver hoje. Se eu volto, eu não sei, mas eu acho que eu voltaria assim que eu tivesse algo que de fato tem a ver comigo, né? E que tem a ver com o meu propósito. Não voltaria, é óbvio, né? Se eu estiver passando necessidade, se eu precisar trabalhar, eu faço qualquer coisa, né? Eu não tenho vergonha de precisar fazer qualquer coisa na televisão. Se eu precisar ganhar dinheiro e não ter de onde tirar, eu vou fazer qualquer coisa. Mas nesse momento, na situação que eu tô, eu voltaria para fazer algo que faça sentido. Tanto para mim, quanto para a emissora que eu trabalharia, quanto para o público. Né? E eu acho que isso está ligado à responsabilidade, né, de entreter e informar quem de fato precisa e da maneira correta. Não que eu não trabalhei em lugar... É que eu acho que nesse momento, quando eu decidi encerrar, para mim não fazia mais sentido. O trabalho com diabetes me chamava muito mais do que fazer uma matéria de um crime que para mim não tinha sentido. Eu acho que é isso, faz parte do processo. Repito aqui que teria muito mais história para contar. A gente ficaria a tarde toda aqui. Matheus ia cansar o dedo ali de fazer corte. Mas a gente vai precisar encerrar. Agradeço demais você ter topado. Agradeço os ensinamentos diretos e indiretos naquelas loucuras que a gente trabalhou na pandemia, que não foi fácil. A tecnologia não ajudou tanto, mas a gente fez sair. E eu queria que você deixasse aquela mensagem final, aquela que vem do coração, assim, as suas redes sociais, reforça um diabético, porque esse cara precisa ir não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Com certeza. Bom, eu fiquei muito feliz, assim, pelo convite, né? Foi uma delícia esse bate-papo. Eu acho que, assim, a mensagem que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, né? Claro que cada um tem a sua experiência, a sua realidade, mas eu acho que, às vezes, a gente se preocupa tanto em querer agradar o outro e a gente deixa de agradar a gente mesmo, né? Então, eu acho que o importante, o segredo para o sucesso é você estar bem e feliz, né? E fazer algo que de fato faça sentido para você e que ajude outras pessoas, porque assim, eu acho que a gente está aqui para compartilhar, né? A gente não está apenas para poder guardar para a gente o que a gente aprende nessa vida. Pelo menos eu penso dessa forma, né? E eu acho que eu sou um cara que sempre trabalhou em equipe. Eu nunca deixei de trabalhar em equipe, eu sempre valorizei o trabalho em equipe. Eu não consigo fazer nada sozinho, eu tenho uma equipe que me ajuda, eu tenho uma equipe para poder fazer tudo que eu faço. Foi assim na televisão, está sendo assim na minha vida. Então, na verdade, é um trabalho compartilhado. E eu acho que isso pode se estender para o resto da vida, assim, né? No sentido das pessoas que eu ajudo, delas serem agentes também, né? De transformação. Porque eu acho que dessa forma a gente consegue mudar muitas realidades. E eu costumo dizer que informação é remédio. É isso. Informação. Como diria Gotino, é fazer o certo até dar certo. Exato. Exatamente. Te agradeço demais. Prazer é todo meu. Mais um episódio aqui do meu lado. A você que está aí nos assistindo, nos acompanhando até agora, um abraço e até o próximo episódio.